Acontece na cidade. Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, depois de passar pelo Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, Nebulosa de Bach, o novo trabalho da premiada Cia Stavis Damasceno, a partir do dia 24 de abril, no CCBB São Paulo. O espetáculo com dramaturgia e direção de Marcos Damasceno e a atuação de Rosana Stavis, e também da Helena de Jorge Portela. E a gente tem o prazer de conversar nesse momento com a Rosana Stavis. Rosana, seja bem-vinda a Baruch, tudo bom? Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar falando aí com os ouvintes. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu, Rosana? Como é que surgiu esse projeto? Como é que foi esse processo criativo, esse trabalho de pesquisa, Rosana? Durante a pandemia, eu e o Marcos Damasceno, a gente mergulhou muito na obra do Pirandello. E a gente leu muita coisa sobre o Pirandello, muitos livros, muita dramaturgia. E a partir desse mergulho, o Marcos Damasceno escreveu o Nebulosa de Baco. E é um espetáculo que é uma peça dentro de uma peça. E é uma peça que fala sobre, se alterna sobre assim, o drama e a comédia e apresenta um difícil processo que são duas atrizes que estão numa sala de ensaio e elas vão interpretar uns papéis que são papéis conturbados de uma filha com seu pai e a dificuldade e as questões intensas e profundas e sobre manipulações e sobre violência na infância desse pai com essa filha, então um tema bastante delicado. Então o espetáculo se contrapõe nesses dois lugares, que é a sala de ensaio, essas duas atrizes, e que é um momento de comédia, um momento que é um momento mais descontraído e divertido, para depois pular para esse outro espaço, que é elas encenarem essa peça dentro da peça, que daí já é um tema bastante delicado, profundo e intenso. Certo. E o espetáculo ele fala muito sobre esse conceito do que é a verdade, o que é verdade para o ator, para a atriz, e o que é inventado também, até onde a gente consegue chegar nessa verdade. E essa noção, assim, como é bem assim da obra do Pirandello, e também é muito atual hoje, né? Que é esse constante embaralhamento dessas noções do que realmente é real, o que é inventado, o que é verdade, o que é mentira, o que parece que é, mas não é, né? Sim. É um prato cheio para se falar, usando assim, se inspirando numa obra de um cara que escreveu já lá no começo do século, falando sobre temas que são muito atuais e que a gente está vivendo, né, hoje na sociedade, nos meios nas redes sociais, enfim. Exatamente, né, Rosana? Vamos falar um pouquinho também da Cia Stavis Damasceno, que é uma companhia premiada. Queria que você falasse um pouco do trabalho que vocês realizam, qual é o objetivo. Conta um pouquinho aqui para o nosso ouvinte da Baruch. Então, a companhia Stavis Damasceno é uma companhia que está há 22 anos já que estamos juntos, né? Eu, Rosana Stavis e Marcos Damasceno, e nós temos vários colaboradores na nossa companhia artísticos, né? Como a Karen Brustolin, que é a figurinista desse espetáculo e dos outros também, dos outros espetáculos da companhia, o Beto Bruel, que é um grande iluminador, conhecido, né, muito premiado nacionalmente, também é o nosso iluminador da companhia, o Gilson Fukushima, que faz as nossas criações da música, dentro da música, as composições musicais, né, do espetáculo. E a gente tem uma característica que é trabalhar bastante em cima da fala, do texto, como uma partitura musical. A gente passa muito tempo na mesa estudando o texto para depois partir para a encenação. E isso é uma característica que o nosso público, o público que tem nos assistido, tem falado muito, dado muito esse retorno para a gente de como é interessante escutar os textos dos nossos espetáculos. Então essa característica é uma característica bem forte. E também essa coisa de não muita movimentação. No espetáculo anterior que a gente esteve em São Paulo, com a aforista, que a gente esteve no CCBB e também no Teatro Vivo, dava para identificar bastante esses elementos que fez até bastante sucesso, assim, teve bastante repercussão nas cidades onde a gente passou.
que é essa mulher que está parada, não sai do lugar, e o que sai, o que se movimenta são os pensamentos dela, é esse fluxo de pensamentos, de como a gente tenta, essa tentativa que a gente tem de entender o que se passa na mente, na nossa mente, como que funcionam os nossos pensamentos, nossos fluxos de pensamento. Então esses elementos são elementos que o Damasceno coloca muito na obra, na dramaturgia dele, e está bastante presente na Nebulosa de Baco, assim como outros espetáculos da companhia. Bem, vocês já passaram pelo Rio, né, Brasília e Belo Horizonte. Queria que você falasse como é que foi essa troca, a percepção do público, do espectador com a Nebulosa de Baco. A gente tem uma questão dentro da companhia que a gente está sempre em processo, né, de construção do espetáculo. Então, quando a gente estreou lá no Rio de Janeiro, a gente ainda tinha recém estreado e recém fechado, digamos assim, o espetáculo, terminado os ensaios, mas ele ainda não estava um espetáculo pronto. Então com o público na temporada do Rio de Janeiro é que o espetáculo foi se construindo, assim, na linguagem que ele está hoje. Aí no momento que a gente foi para Brasília, aí a gente sentiu que realmente ele já estava num lugar assim que impactava bastante ao público e a gente também, nós, as atrizes. Então, esse processo de você estar apresentando o espetáculo já com o público é que se termina de se construir esse processo de trabalho, dessa construção do espetáculo. Então, a nossa chegada, por exemplo, em Brasília foi muito importante, porque a gente já entendeu que o público realmente estava recebendo o espetáculo muito bem. E daí foi um grande sucesso, a gente teve casa cheia todos os dias lá, uma temporada de um mês, e em Belo Horizonte também, a gente teve uma repercussão muito, muito boa do espetáculo, e agora a gente está chegando aí no CCBB de São Paulo, fazer essa temporada aí maravilhosa, serão 7 semanas, a partir do dia 24 de abril até o dia 8 de junho, né? E esperamos que o público de São Paulo venha nos assistir. Como você falou, né, Rosana, com uma dramaturgia bem atual, onde ela provoca o espectador a pensar em algumas situações e a pensar no mundo que está hoje, né? O que nos cerca, o que é real e o que é inventado, a verdade e a mentira de cada um de nós e também o que parece, mas às vezes não é. Então isso daí mexe muito com o inconsciente das pessoas, né? Sim. Como é assim no próprio dos nossos dias agora, que o espetáculo trata de várias coisas ao mesmo tempo, ele tem muitas camadas, tem a questão das atrizes, o conflito dessas atrizes, essa angústia de você estar num processo criativo, essa delícia e a dor de se criar um personagem, essa complexidade de se encontrar esses personagens que são muito profundos e delicados, né? E aí também tem essa questão que são essa peça dentro da peça, que também é uma peça que se fala muito sobre enganar, sobre fingir, sobre convencer os outros de uma coisa que não se é, e também sobre como leva o público a múltiplas interpretações possíveis, assim. Sim. E como pessoas que são notoriamente abusivas e manipuladoras são capazes de, em reviravoltas, em narrativas, fazer com que a gente acredite nelas, de que elas são inocentes, ou pelo menos nos deixa confusos, sem saber o que pensar. E isso acaba provocando no público uma questão que são múltiplas interpretações. As pessoas saem muito instigadas e provocadas a pensar sobre essas questões todas e sobre o que é essa verdade e do que a gente se constrói e constrói as narrativas, né? E também é mais sobre aquilo que cada um vê e se enxerga no espetáculo, e cada pessoa tem a sua própria interpretação sobre o que está sendo falado na peça. Certo. E vocês ficam no CCBB, aqui em São Paulo, até 8 de junho, né? Dias, horários, ingressos, Rosana? Então, a gente fica nas quintas e sextas, o espetáculo é às 19 horas, nos sábados e domingos e feriados às 17 horas, no CCBB de São Paulo,
E esses horários são também porque o CCBB, ele como ele está no centro ali, é importante que tenha esses horários mais cedo para as pessoas poderem ir assistir o espetáculo. E falando que o CCBB tem uma van que sai, né, de um lugar específico até o CCBB e traz de volta para esse lugar, e que tem bastante segurança para ir assistir o espetáculo. E aí os ingressos podem ser adquiridos no site do CCBB, e as informações também sobre essa van também estão no site do CCBB. Maravilha. E o quanto é importante, né, Rosana, aqui na Baruch eu sempre gosto de falar sobre isso para conscientizar o nosso ouvinte, o quanto é importante para a cultura e para os artistas, fomentadores como o Banco do Brasil, que é patrocinador, e instituições como o CCBB, para a cultura, né? São muito importantes porque a questão é que essas pessoas, essas instituições, elas têm a consciência de que a cultura e a educação, o conhecimento, ele liberta o ser humano, ele liberta a sua mente, as suas ideias, a sua vida. Então, e são muito importantes essas instituições fomentando a arte e também de uma forma acessível, né? Porque os valores dos ingressos são bem acessíveis, e isso é importante também, né? Que tem essa acessibilidade. E também a gente vai ter sessão com Libras, vai ter sessão com neurodivergentes também, que é importante também para salientar isso, para que o espetáculo seja acessível a várias pessoas, ou PCDs, por exemplo, de locomoção também, porque tem acessibilidade nesses teatros, né? É importante se falar sobre isso. Agora, a cultura realmente é o que forma a maneira como você se constrói na sociedade, a maneira como você pensa, como você emite a sua opinião, você reage, como que você aprende a conviver nas comunidades e com outras pessoas na sociedade, porque nós não somos seres isolados, né? A gente vive sempre em coletivos, e para você saber entender o outro e se entender, a cultura, a educação, ela é um caminho muito importante para as pessoas chegarem a se desenvolverem realmente na sua totalidade como seres humanos empáticos, né? Poder se colocar no lugar do outro e saber também resolver crises e ter a consciência de como a nossa sociedade e o nosso pensamento, a nossa construção de todos esses valores, essas relações, são importantes para a continuidade do mundo, né? Em todos os seus aspectos, né? Sociais, e também na questão da natureza e a questão... E o teatro é um lugar que provoca tudo isso. O teatro é onde ele coloca a sociedade a ser... confrontada com ela mesma, sabe? E a resolver as suas questões, eu penso isso. Por isso que o teatro nunca morre, né? Sim, exatamente. Rosana, quem quiser saber mais informações sobre a temporada, trabalho que vocês desenvolvem na companhia, quais são os canais de interação? Olha, a gente está no Instagram, Cia Staves Damasceno, no Facebook também, e tem algumas coisas sobre trabalhos anteriores no YouTube da companhia, nessas redes sociais, e também lá no CCBB também tem uma sinopse sobre o espetáculo, e também tem o QR Code que chega lá no programa do espetáculo também, que fala-se muito sobre a companhia e sobre Nebulosa de Baco. Legal. Repete a temporada aqui para o nosso ouvinte, deixando o convite, dias, horários. Então convidamos todos a assistir Nebulosa de Baco no CCBB de 24 de abril ao dia 8 de junho, às quintas e sextas, às 19 horas, sábados e domingos e feriados, às 17 horas. Rosana, quero agradecer muito a tua participação aqui na Baruch, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Frânio, muito obrigada mesmo por essa oportunidade aí de poder falar sobre arte e sobre o nosso espetáculo. Obrigada. Ouvimos na Rádio Baruch a atriz Rosana Staves, que apresenta o espetáculo Nebulosa de Baco no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui na cidade de São Paulo, de 24 de abril a 8 de junho. O Teatro CCBB São Paulo fica na Rua Álvares Penteado, 112, no centro histórico da cidade. Acontece na cidade.